Olá pessoal, bom, dando sequência aqui ao estudo das equações de segundo grau, na aula de hoje aprenderemos a fórmula de Bhaskara. Bom, antes de apresentar propriamente a fórmula de Bhaskara, eu queria comentar com vocês algum caminho que chegasse na fórmula, né? Não que seja necessário conhecer esse caminho, né? Na prática a gente vai usar a fórmula de Bhaskara para resolver as equações de segundo grau que a gente vai lidar, né? Vai ser mais uma ferramenta que a gente vai dispor. Porém, eu queria mostrar para vocês como chegamos a essa fórmula, né, de alguma maneira, para que não tenha aí algo como que mágico, né, nessa equação. Não, ela é passível de demonstração, a gente consegue chegar a essa fórmula, né? Então, para chegar a essa fórmula, é necessário aqui, pelo caminho que eu vou seguir, que vocês lembrem-se do conteúdo que a gente viu sobre resolução de equação de segundo grau, chamado completamento de quadrados, tá? Eu vou deixar um card aqui nesse vídeo para que vocês acessem o que a gente já falou sobre completamento de quadrados, né? Essa maneira de resolver a equação de segundo grau. E acho que ajudaria aí ter isso bem afiado para compreender bem essa solução. E uma outra coisa que eu queria deixar que vocês soubessem aí, né, relembrar aqui como um pré-requisito, é o seguinte: se x ao quadrado é igual a um valor, né, um número a, esse número a gente sabe algumas coisas sobre ele. Tem que ser ou maior que zero ou igual a zero, né? Supondo que esse número a seja maior ou igual a zero, a gente sabe que se x quadrado vale a, ou x vale a raiz quadrada de a, ou vale menos a raiz quadrada de a, né? Por quê? Pois x quadrado seria igual a raiz quadrada de a elevado ao quadrado. Raiz quadrada de a elevado ao quadrado é o próprio a. O mesmo aqui com o oposto da raiz de a, né? Pois x quadrado seria igual ao oposto da raiz quadrada de a ao quadrado. Aí sempre que a gente leva um número negativo, né, a uma potência par, o resultado é positivo, né? Então o sinal vai ser mais. Raiz quadrada de a elevado ao quadrado é o próprio a, né? Então aqui, essas são as duas soluções para a equação x quadrado igual a a. Tá bem? Então, entendendo isso, a gente vai conseguir acompanhar o desenvolvimento dessa amostra aqui que eu vou fazer para vocês sobre a equação de segundo grau. Bom, então vamos desenvolver aí essa equação, né? Já sabemos que a equação de segundo grau, né, na incógnita x, é toda equação que pode ser escrita na forma a que multiplica x quadrado mais b que multiplica x mais c igual a zero. Toda equação que puder ser escrita dessa maneira é uma equação de segundo grau. Importante a informação de que esse valor que multiplica x quadrado tem que ser diferente de zero. Senão essa equação não teria grau 2, né? Não seria de segundo grau. Tá bem? Então vamos manipular um pouquinho essa equação aí. Ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Vamos fazer o seguinte, eu vou subtrair c dos dois lados. Então aqui eu vou subtrair c dos dois membros dessa igualdade. Então aqui vai ficar ax quadrado mais b vezes x igual ao oposto de c, né? Menos c. Beleza. Agora aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar ambos os membros por 4a. Então vou pegar aqui e vou multiplicar o primeiro membro por 4a e o segundo membro também vou multiplicar por 4a. Então aqui nesse primeiro membro, fazendo a distributiva aqui, teremos 4a quadrado x quadrado mais 4a vezes b vezes x. Isso é igual a menos 4 vezes a vezes c. Só multipliquei por 4a dos dois lados. Tá bem? E aí agora, eu vou fazer o seguinte, vou usar aqui o método de completamento de quadrado nesse primeiro membro dessa igualdade que a gente tem. Então eu vou olhar aqui, olha só. Esse primeiro membro aqui, eu vou fazer o método completamento de quadrado. Então, olha só, esse primeiro termo, 4a quadrado x quadrado, eu posso enxergá-lo como sendo 2ax elevado ao quadrado, certo? Se a gente fizer essa conta aqui, 2ax elevado ao quadrado, vai dar 2 ao quadrado vezes a ao quadrado vezes x ao quadrado, que é o 4a quadrado x quadrado acima. E esse termo aqui, central, é o mesmo que
2 vezes 2 vezes a vezes x vezes b. E lembra, quando a gente tem aqui um trinômio do segundo grau, a gente tem o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, olha só, o primeiro termo é esse daqui, né? 2ax. Logo, o segundo termo vai ser b. Então, para eu completar quadrado, para eu usar o método de completamento de quadrado, ficaria da seguinte maneira. 2ax elevado ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, que é 2ax, vezes o segundo, que é b, mais o quadrado do segundo. Então, mais b quadrado. Né? Agora, se eu somei esse termo b quadrado aqui ao primeiro membro, eu vou ter que somar esse mesmo termo ao segundo membro. Né? Então, eu tenho lá menos 4ac, né, que eu já tinha. Agora, eu vou somar o mais b quadrado. Porque eu somei b quadrado ao primeiro membro para completar quadrado. Né? E aí, eu vou escrever agora essa expressão do primeiro membro como sendo o quadrado de uma soma. Né? A gente aprendeu a fatorar isso quando a gente viu o método de completamento de quadrado. Né? Então, aí, a gente tem o seguinte, que eu posso escrever essa expressão como o quadrado de uma soma. Né? O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Né? Então, isso aqui eu consigo escrever como sendo o primeiro mais o segundo elevado ao quadrado, né? Como o quadrado de uma soma. E aí, isso aqui vai ser igual a... Em vez de escrever menos 4ac mais b quadrado, para, enfim, economizar a escrita de um sinal aqui, a gente costuma colocar b quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, aqui, a gente acabou de utilizar o método de completamento de quadrado e chegou nessa forma aqui, né? Bom, para que essa equação tenha solução, né, para que ela seja passível de ser resolvida, como eu tenho aqui um número ao quadrado, deixa eu até pegar uma outra cor. Como eu tenho aqui um número ao quadrado, o resultado de quadrado de um número real, a gente sabe que tem que ser maior ou igual a zero. Então, esse b quadrado menos 4ac aqui tem que ser maior que zero ou igual a zero, porque é o resultado de um quadrado, né? Então, se esse resultado aqui que eu quadrei em azul, porventura, for um número negativo, essa equação não tem solução. Essa igualdade não tem solução. Tá bom? Agora, caso isso não seja negativo, né, a gente pode prosseguir com essa resolução. Eu posso fazer o seguinte, eu vou tirar a raiz quadrada dos dois lados, né? Então, tirando a raiz quadrada, né, dos dois lados aqui, como a gente fez no caso acima, eu tenho que 2ax mais b, ou ele vai ser a raiz quadrada de b quadrado menos 4ac, ou o oposto da raiz quadrada de b quadrado menos 4ac. Tá? Se a gente levar aqui os dois lados ao quadrado, volta na conta anterior. Né? Então, só para frisar, porque eu tenho tanto a raiz quadrada positiva, quer dizer, a raiz quadrada e o oposto da raiz quadrada de b quadrado menos 4ac. Então, aí, lembra, nosso objetivo é achar a solução, o valor x, né? A nossa equação aqui está em x, né? Eu quero descobrir qual que é o valor da incógnita x que resolve a equação. Então, vamos isolar o x, né? Então, só uma coisa também, quando a gente escreve essa parte aqui da igualdade, o segundo membro dessa igualdade aqui, eu posso sintetizar tudo e escrever como sendo 2ax mais b é igual a mais ou menos a raiz quadrada de b quadrado menos 4ac. Tá? E reforçando aqui, esse mais ou menos aqui não é uma aproximação, não é mais ou menos, não. É o positivo da raiz quadrada de b quadrado menos 4ac como o oposto dessa raiz quadrada. Tá bem? Seguindo com essa equação aqui, isolando o x aqui, eu vou subtrair b dos dois lados dessa igualdade. Tá? Então, vou tirar b aqui dos dois lados dessa igualdade. Então, aqui vai ficar 2ax igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada
de b quadrado menos 4 vezes a vezes c. E agora, para deixar o x isolado, eu vou dividir por 2a os dois membros. Então aqui nós temos, né, simplificando aqui 2a com 2a, vai ficar x igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b quadrado menos 4ac, tudo isso dividido por 2 vezes a. Certo? Então, essa é a forma geral de resolução de uma equação do segundo grau. Aqui, pronto. Porque todos esses valores aqui, o b, o a, o c, são coeficientes da equação. Então, tendo a equação, eu consigo escrever essa expressão aqui e calcular os valores de x, as raízes dessa equação. Tá? Então, eu só vou fazer mais um breve comentário. Esse valor aqui, b quadrado menos 4ac, é um valor importante. A gente viu que se esse valor aqui for negativo, a equação não tem solução. Se esse valor aí for zero ou positivo, a gente pode resolver. Então, dada a importância desse resultado aí, da conta de b quadrado menos 4ac, esse valor recebe um nome. Ele é chamado de discriminante da equação. Então, eu gosto de pensar que ele discrimina se vai ter solução ou se não vai ter solução, a nossa equação de segundo grau. Né? E aí, a gente usa uma letra grega aqui para representar esse resultado dessa conta, que é o delta. É uma letra grega. Então, o delta é b quadrado menos 4ac. Tá? Só para a gente não precisar ficar escrevendo essa conta sempre, porque a gente calcula ela separado, antes mesmo de resolver a equação de segundo grau. E aí tem uma forma mais elegante aí de representar essa equação, que é a seguinte. X igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é o resultado, né, b quadrado menos 4ac, sobre 2a. É a mesma coisa, só que é uma escrita que aparece mais comumente aí. Tá bem? E esse resultado aí, b quadrado menos 4ac, é importante porque se ele for negativo, a gente nem continua a equação, ela não tem solução, ela não tem raiz real. Agora, se ela for positiva ou zero, a gente continua o desenvolvimento e chega nessa expressão aqui. Tá? E aí, essa daqui, esse resultado, essa expressão que a gente conhece como a fórmula de Bhaskara. Então, agora, essa ferramenta aqui é muito potente para a gente resolver equações de segundo grau. Né? Se a gente tomar alguma equação de segundo grau aqui, vocês vão ver que vai ficar bem tranquilo de resolvê-la. Então, vou colocar um exemplo aqui, deixa eu pegar a cor vermelha, né, que a gente usa como exemplo, para a gente ver como resolver uma equação de segundo grau. Então, vou botar aqui. Então, exemplo. Vamos pegar aqui a equação 2x² mais 7x menos 4 igual a zero. Para resolver essa equação agora é só aplicar a fórmula de Bhaskara. Né? Então, a gente vai identificar primeiro os coeficientes, quanto vale A, quanto vale B e quanto vale C. Né? Então, aqui a gente tem que A é igual a 2, né? A é o valor que multiplica x². B é o valor que multiplica x, então é 7. E o C é o termo independente, né? É aquele valor que não depende da incógnita. Então é o menos 4. Certo? Então agora a gente já viu com a fórmula de Bhaskara. Primeiro, para resolver a equação, a gente precisa ver se o delta ele é positivo ou zero, né? O delta não pode ser negativo, então a gente tem que calcular aquele valor, o discriminante, né? Então aqui o delta igual a b², vou escrever a fórmula aqui, é bom sempre escrever para ir fixando. Menos 4 vezes a vezes c. Então agora a gente substitui pelos valores. O delta vai ser, o b vale 7, então 7², menos 4 vezes a vale 2, e o c vale menos 4. Então aí fazendo as continhas, vai ficar 49 mais 32, né? E 49 mais 32 vai dar 81. Opa, delta deu positivo, então essa equação vai ter solução. Então, o x, aplicando a fórmula, x igual a menos b, já está aqui acima, eu não vou copiar, mas é sempre bom que vocês, no começo aí, que estão resolvendo cada equação do segundo grau, que copiem, né, essa fórmula para ir fixando. Então, isso é menos b, então, menos 7, mais ou menos a raiz quadrada
do discriminante, né? Do delta, que deu 81. Então, a raiz quadrada vai ser 9. Tudo isso dividido pelo dobro de A. Né? 2 vezes A. Então, o A vale 2, né? Aqui vai ser... Opa! Aqui vai ser 2 vezes 2, 4, né? Aqui embaixo. Bom, e aí a gente vai ter duas raízes para essa equação. Então, a primeira dessas raízes, vou chamar de x1, vai ser menos 7 mais 9 sobre 4. Aí, menos 7 mais 9 vai dar 2 em cima e o 4 continua aqui embaixo. Aí 2 quartos dá para simplificar, isso é meio. Então a primeira raiz vale meio, que eu chamei de x1. E x2, que vai ser a segunda raiz, é menos b, menos 7, menos 9 sobre o dobro de a, que é 4. Aí menos 7 com menos 9 vai dar menos 16 sobre 4. E aí menos 16 sobre 4 dá menos 4. Então aqui a gente encontrou agora os dois valores que são raízes dessa equação. Então são eles o meio, e o menos 4. Então aí se a gente for escrever a solução dessa equação, né, na hora de responder, a gente coloca lá a solução. Já está vermelho aqui. Então a solução tem dois valores que resolvem essa equação. Um deles é meio. O outro deles é menos 4. Tá? Agora um detalhe importante, que eu vou deixar a cargo de vocês. Verifiquem no começo, aí na hora de responder, de resolver as equações, verifiquem aí se cada um desses valores que vocês acharam como solução satisfazem a equação. E como que a gente faz isso? Então, por exemplo, para verificar se o meio é solução da equação, coloca lá, calcula. 2 vezes, onde aparece x, vai colocar o meio. Meio ao quadrado, mais 7 vezes x, boto meio, menos 4. E calcula isso. Tem que dar quanto para satisfazer a equação original que a gente está resolvendo? Tem que dar 0. Então, vê se as soluções que você encontrou satisfazem a equação, para ter certeza de que você não errou nenhuma passagem. Tá bem? Então agora, esse foi um passo importante aí que vocês aprenderam. Eu espero que tenham entendido aí, enfim, tenham gostado aí dessa nova ferramenta que aprendemos. E a gente vai usar ela bastante porque ela é uma ferramenta muito potente, vocês vão usar ao longo aí da vida escolar inteira, tá bom? Então, fechando aqui nossa aula tradicionalmente, a gente vai para o nosso... Volta aqui para a nossa saudação. Marcamos um check no conteúdo visto. Se gostou do conteúdo, clica aí no botão curtir. Se achou interessante, se achou legal a explicação, se gostou dessa nova fórmula, compartilha com um colega, com algum amigo, também com algum familiar. E se já está inscrito no canal, ativa aí o sininho de notificação para ficar aí por dentro das novidades que vão aparecendo por aí. Tá certo? Pessoal, obrigado pela atenção. Um abraço e bons estudos. Até mais.